Capítulo 91 Sementes de rabanete. Autor: Minguiu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Merine e Meg gostavam de ficar dentro do espaço. Foi como o paraíso. Especialmente com a recente descoberta que eles fizeram. Eles descobriram que quando praticavam magia dentro do espaço, sua velocidade de treinamento era na verdade mais rápida do que praticar do lado de fora. Meg foi a primeira a descobrir sobre isso. Meg era um mago de 6º nível, então havia espaço para melhorias. Ela tinha estado no espaço antes, mas ela não podia praticar magia naquela época porque estava muito ocupada. Não havia tempo para praticar magia até agora, o que permitiu que ela notasse que sua velocidade de treinamento mágico era mais rápido do que antes. Sentindo essa diferença, ela contou a Merine sobre isso. Merine não praticava mais muita magia. Ela já era um poderoso mago de 8º nível, então ela já havia um gargalo. Mesmo que ela praticasse magia, em tão pouco tempo, seria impossível romper. Agora ela estava tão ocupada com muitas outras coisas que fazia ela não ter tempo de praticar magia, e, naturalmente, não descobriu a diferença na velocidade de treinamento no espaço. Foi só quando Meg disse a ela sobre isso ela decidiu testar, e descobriu que sua velocidade de treinamento de magia era muito mais rápida dentro do espaço do que fora, pelo menos pela metade. Ela também contou isso a Zalhai, mas não era como se ele pudesse entender. Ele não podia praticar magia, então essa descoberta não lhe deu tanto impacto. Enquanto Merine e Meg aumentaram sua força, isso também era bom para ele. Eventualmente, as colheitas começaram a amadurecer. Não foram os rabanetes, mas as ervilhas que amadureceram primeiro. As ervilhas só demoraram 18 horas para amadurecer, o que Zalhai não esperava ser tão rápido. Ele imediatamente colheu as ervilhas. As ervilhas não eram apenas boas para comer, mas também podiam ser usadas como sementes. No entanto, Zalhai não plantou mais ervilhas por agora. Depois que ele colheu as ervilhas, ele tinha 2 acres de terra vazios. Sem precisar pensar sobre isso, ele plantou as 2 sementes de pêssegos mágicos. Afinal, essas coisas eram realmente úteis. Como havia apenas uma semente de pêssego mágico em cada acre de terra, a maior parte da terra agora estava vazia, então Zalhai tentou plantar algumas sementes de milho naquele acre. O resultado foi que as sementes de milho murcharam no momento em que foram plantadas. Agora que a semente de pêssego mágico havia sido plantada, esse acre de terra se tornou precioso. Ninguém se atreveu a andar sobre ele, com medo de pisar no chão afetaria o crescimento do pêssego mágico. Então, sempre que chegavam perto daquele acre de terra, eles faziam um desvio dele. 2 horas depois de plantar as sementes de pêssego mágico, os rabanetes amadureceram. Por alguma razão, as sementes de rabanete que ele ganhou dos rabanetes levaram 20 horas para amadurecer. Mas quando Zalhai colheu os rabanetes, sentiu uma onda de prazer. No total, ele foi capaz de ganhar 160.000 cat de rabanetes. Isso significa que ele foi capaz de colher 80.000 cat de rabanetes por acre. Agora que ele havia colhido os rabanetes, ele queria ver o quanto de sementes de rabanetes ele era capaz de obter. Zalhai não pôde deixar de rir quando descobriu que era capaz de ganhar 2.000 cat de sementes de rabanetes nesses 2 acres. Parece que agora ele nunca teria que se preocupar com a falta de sementes de rabanete. 2 horas depois, as abóboras haviam amadurecido. Uma vez que ele colocou as abóboras no celeiro, ele plantou alguns rabanetes onde as abóboras costumavam ficar. E, eventualmente, ele colheu os pepinos, que levaram 28 horas para amadurecer. Nesse meio tempo, ele havia colhido as frutas de óleo. Checando seu inventário, Zalhai viu que ele tinha 150 moedas de ouro, 2 acres de pepinos, 2 acres de ervilhas, 2 acres de abóboras, 2 acres de brócolis, 2 acres de repolho, 2 acres de berinjelas, 2 acres de trigo e todos os rabanetes que levaram 8 acres para crescer. Além disso, ele tinha algumas frutas de óleo que ele havia colhido 15 vezes e o milho que ele havia colhido 28 vezes. Zalhai não ia usar o milho como ração animal, pelo menos não diretamente. Uma vez que eles usem o mamó, eles logo poderão começar a processar o milho. E uma vez que o milho fosse processado, eles seriam capazes de obter algum farelo de milho.
Esse farelo será usado como ração animal, juntamente com as folhas de rabanete e os restos de frutas que ele obteria depois de pressionar os frutos do óleo. Isso deve ser o suficiente para alimentar as bestas mágicas. Embora ainda não houvesse bestas mágicas no espaço, ele logo teria algumas. 300 coelhos de olhos azuis não eram um número pequeno. Ele se lembrava do jogo que um coelho comum consumiria cerca de 1 quilograma de ração a cada 2 horas. Os coelhos de olhos azuis do continente Ak provavelmente eram uma criatura parecida. Mas Zalrai não sabia o quanto esses coelhos comem e só podia esperar até que Grim voltasse para descobrir. Pelo menos ele tinha muitas folhas de rabanete. Isso deve ser o suficiente para durar por algum tempo. E assim que os escravos terminassem de plantar as sementes de alfafa na montanha de ferro, eles poderiam começar a processar o milho, o que lhe daria mais ração animal. Além disso, depois que Laura os ajudar a vender os rabanetes, eles poderiam comprar uma prensa de óleo. Uma vez que o óleo for extraído da fruta do óleo, o fruto restante também pode ser usado como alimento para animais. De qualquer forma, Zalrai não estava pronto para criar muitas bestas mágicas. Ele queria deixar algumas vagas para o caso de houver algumas bestas mágicas que ele quisesse pegar. Depois que ele terminou a colheita, Zalrai se sentiu entediado, então ele foi checar as coisas com a tela. Ele primeiro olhou em volta do castelo. Desnecessário dizer que os escravos do sexo masculino estavam ocupados consertando as muralhas do castelo, enquanto as mulheres estavam organizando a plantação das sementes de alfafa. Zalrai estava muito satisfeito com isso. As muralhas do castelo não tinham nenhuma proteção mágica, então suas capacidades defensivas eram muito limitadas. Mas era melhor repará-lo do que não fazer nada. Quanto às sementes de alfafa, a alfafa em crescimento não era simples, mas também não era complicada. Basta cavar um pequeno buraco no chão e plantar a semente, em seguida, despeje um pouco de água. Além disso, certifique-se de que a montanha estava limpa de grama, caso contrário, elas competiriam com a alfafa. As gramas que foram removidas não devem ser desperdiçadas. Ju preparava as gramas para fazer alguns tapetes. Além disso, ela não parou sua pesquisa sobre a construção de um barco cauchua, embora desta vez ela estivesse usando madeira. No entanto, eles tinham que fazer as coisas passo a passo. No momento, o principal trabalho deles era plantar as sementes de alfafa. As sementes eram muito pequenas, mas porque Grim queria melhorar a terra na montanha de ferro, ele comprou muitas delas. Seu tempo foi ocupado com o plantio de sementes de alfafa, tecendo tapetes de grama e pesquisando como fazer um barco cauchua. Olhando para o castelo, Zalrai não viu nada de errado, então ele decidiu se conectar com o Zhao Zui. A essa altura, Zhao Zui já havia entrado no pântano do cadáver apodrecido, mas apenas no perímetro externo. Ele e os outros magos negros ainda não encontraram bestas mágicas poderosas. Foi apenas através do espaço que ele foi capaz de se comunicar com Zhao Zui. O alcance do ponto de teleporte não chegou ao pântano, então Zalrai não podia ver o que estava acontecendo ali. Somente obtendo respostas para suas perguntas, ele entendeu a situação. Zhao Zui parece ter ouvido suas palavras. Eles não se apressaram para dentro, e estavam apenas explorando a borda do pântano do cadáver apodrecido. Não encontrando nada de errado, Zalrai sentiu-se aliviado. Ele então mudou a tela para olhar para a montanha de pedra, onde Zhao Qi e Zhao Liamba estavam. Tudo parecia calmo. Nada estava acontecendo a não ser os mortos-vivos reunindo pedras. Entediado, Zalrai passou o dedo sobre a tela de toque do controle remoto, até notar algo na tela grande que chamou sua atenção. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.